Olá pessoal, meu nome é Antônio e na aula de hoje a gente vai falar sobre modos musicais, os tais dos modos gregos, como algumas pessoas chamam aí, ou os modos eclesiásticos. Muitas pessoas têm me perguntado algumas questões que eu desconfio que não seja por causa do desentendimento sobre a teoria dos modos, que na verdade é bem simples, a gente tem uma aula sobre isso e é importante que você tenha assistido essa aula para entender o que a gente vai falar aqui, mas essa aula vai ser no sentido de olhar mais de longe para os significados dessa palavra, modos musicais, escala modal, música modal. Muitas vezes, quando você ouve alguém se referir, eu estou usando um modo lead sobre esse acorde, ou então, essa é uma progressão de acordes em modo lead, usando um modo lead, talvez essas pessoas estejam falando de recortes específicos desse significado da palavra modos, e você esteja pensando num outro. Então você fala, não está batendo isso daqui. Então eu vou falar para você hoje de 4 usos que se faz dessa palavra modo. O primeiro uso que se faz disso daí não tem nada a ver com música modal, tá? Então você já deve ter ouvido alguém falar, se você está sobre um acorde menor, por exemplo um doisinho, segundo grau menor, olha aí na tela, um Ré menor com sétima, use uma escala dórica. O que isso significa? Uma escala que vai de Ré a Ré sem nenhum acidente. É tipo uma escala menor, só que com o sexto grau elevado, né? Então, sobre acordes menores, funciona uma escala dórica. Sobre acordes maiores, funciona uma escala lídia. Funcionam outras, tá? Eu só estou falando de um exemplo aqui. Sobre um Sol 7, faça uma escala em Sol mixolídia. O que significa isso? Uma escala que vai de Sol a Sol, só que sem nenhum acidente. Pensando dessa forma, eu estou usando na minha escala as extensões que funcionam bem sobre esses acordes. Então, por exemplo, um Ré tem uma nona que funciona super bem, uma 11ª que funciona super bem e a sexta também funciona super bem. Ou seja, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. É um Ré dórico. Saiu daqui. Você pega as extensões do acorde que funcionam sobre ele e põe isso numa escala. Pá, pronto, você encontrou isso daqui. Vai ter, claro, outros detalhes aqui sobre improvisação, o que usar, o que não usar, mas hoje a gente está falando do quê? Dessa palavra. Esse é um uso que se faz da palavra modo. Sobre um acorde tal, use a escala tal. Sobre o use uma escala lídia. Por quê? Porque a escala lídia vai ter isso daqui, que é nada mais do que uma extensão bacana do acorde. Então você tem uma escala que tem Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. O Lá não tem aqui nesse acorde que eu tô falando, mas ele funciona bem pra caramba também, né? Eu tô fazendo aqui um acorde que é Dó maior, com sétima maior, nona sustenido, 11 e sexta também. Se eu colocar isso daqui na forma de escala, eu vou ter um Dó lídio, ok? Então esse é o primeiro uso que se faz dessa palavra modal, né? Então eu falo, use o modo tal sobre um acorde tal. Lembra? É um dos 4 usos que a gente vai falar. Quando alguém fala de música modal, talvez ela esteja pensando em jazz modal, que é uma coisa que ficou muito popularizada pelo Miles Davis nos anos 50, 60, cujo exemplo máximo é o So What, que inclusive a gente vai usar aqui porque explica todos os pilares do jazz modal. Lembra daquilo lá? Mudou. Isso daqui resume toda a música, é esse movimento legal do baixo, mas deixa eu te falar como é que é a harmonia dessa música. São 16 compassos de Ré menor, 8 compassos de Mi bemol menor e 8 compassos de novo de Ré menor. Você fala, caramba, uma música dessa ali, a faixa tem vários minutos, né? Como que tem 3 acordes? Essa é a proposta do jazz modal. É você não focar o interesse da música na variação harmônica. Você tem um acorde que dura por vários compassos, por quê? Isso daí permite ao instrumentista fritar na improvisação dele aqui. Claro que isso se relaciona com o que a gente acabou de falar. Bom, se você tem um doisinho, né, por exemplo, que aqui não é doisinho, na verdade é o meu né, eu estou em Ré menor, não no tom de Ré menor, porque você não tem nenhuma relação tonal acontecendo, mas você tem um centro modal, que é o Ré menor. Então, sobre isso daqui, que é um acorde de Ré menor, estou resumindo ele na minha mão esquerda aqui.
o instrumentista vai poder viajar em cima disso daqui. Claro que se ele usar só a escala que se espera que ele use, o Ré dórico sobre esse acorde, vai ficar uma improvisação que a gente chama de dentro. Conforme ele começa a usar cromatismos, notas de aproximação, ou mesmo escalas completamente deslocadas disso aqui, a gente fala, ele tá tocando fora. E essa criação de contraste entre tocar dentro e tocar fora é o que vai dar interesse, isso entre outras coisas, claro, né, na improvisação dele. Só um adendo aqui, um extra. Nesse tipo de música, como a harmonia não tem quase nada de interessante acontecendo, porque você tem dois acordes, meu ouvinte já entendeu qual que é o acorde que tá rolando aqui. Usa-se muito esse tipo de recurso aqui. Olha que massa isso, ó. Você tem... O que eu tô fazendo aqui nas minhas mãos, esquerda e direita? Nem dá pra tocar com uma mão só. Isso daqui são extensões do meu acorde de Ré menor, ó. 9, 5, né, em extensão, a fundamental, e o 11. Você fala, tá, mas por quê? O que tem de interessante isso daqui? Quartas superpostas, sobrepostas. Então, esse som quartal, ó que legal, isso daqui além de quartal, paralelismos, né? Então, isso é uma coisa que gera um certo interesse. Uma outra possibilidade de você ouvir alguém falando, não sei o que é modal, é quando você vê uma progressão, na verdade é um vamp. Eu vou chamar isso daqui de ostinato harmônico. Ostinato é uma coisa que se repete, pode ser rítmico, pode ser harmônico. Por exemplo, no comecinho de Wave que eu toquei no começo desse vídeo, você tem um centro que é o Ré, umzinho, e aí depois você tem um quarto grau, uma quarta justa acima, um Sol 7. Volta para o umzinho, menor, e aí 4, maior com sétimo menor. Você fala, caramba, isso daqui não tá certo, né? Na minha tonalidade menor, o meu quarto grau é menor. No entanto, aqui tá rolando maior. Onde que isso acontece? Num certo modo, no modo dórico. Vamos olhar de novo para o modo dórico aqui, de Ré a Ré. Primeiro acorde, Ré menor. Vamos colocar uma sétima. Legal. Quarto acorde, Sol maior. Vou colocar o sétimo. Aqui um quarto grau dominante, entre aspas. Por que entre aspas? Porque ele tem qualidade dominante. Ele é maior com sétima menor, mas não vai ser um dominante aqui. Caramba, tá, o que isso tem a ver com música modal? Usa-se essa palavra, fala, ele tem um vamp modal no começo. Por quê? Essa relação de umzinho 4 maior com sétima menor é uma relação típica do modo dórico. Rola aqui no Wave, rola em várias músicas do Pink Floyd, entre elas The Great Gig in the Sky e Breathe e várias outras, tá? Mas isso daqui você já ouviu em muitos lugares, né? Um menor, 4, 7. Pode ser em qualquer tonalidade, lógico, tonalidade, em qualquer região. Pode ser em Dó, com acento em Dó. Então, legal, esse daqui é um outro uso que se faz dessa palavra modal. Ele tem um vamp modal, tem uma progressão modal. Não é bem uma progressão, é um vai e vem de acordes, né? É um ostinato harmônico modal. Isso quer dizer que Wave é modal de forma alguma, tá? Você tem inúmeras relações tonais aqui acontecendo. Você tem só ali no comecinho da música uma repetição, um ostinato harmônico, um vamp modal, tá? Então esse é um uso também que se faz dessa palavra, mas é super tonal, né? Reparou que quando eu terminei de tocar ela lá no começo do vídeo, eu fiz... Isso daqui? Que escala que é essa? Eu estou em Ré, o meu centro é em Ré. Isso daqui é um parênteses aí, tá, galera? Então, ó, meu centro é em Ré, música estritamente tonal, tá? Você tem relações de dominante funcionando aqui o tempo todo. Apontando pra onde? Apontando pro Ré. E aí eu peguei e fiz essa escala aqui pra terminar. Fiz Ré maior? Não, eu fiz um Ré maior... entre aspas, com o quarto grau elevado, um modo lídio, que, como eu disse, funciona aqui também. Esse é o primeiro uso que a gente falou aqui na aula, né? Então, ó, se você tem um acorde umzão, funciona que é uma beleza você tocar uma escala lídia sobre ele. Então, reparou como que esses sentidos vão se entrelaçando, mas são coisas diferentes? Então, resumindo, por fim, vou falar para você do que me ocorre quando eu penso em música modal, que é isso daqui. Progressões harmônicas modais. Quando você pensa em so what, você tem um acorde de Ré menor e depois um acorde de Mi bemol menor, isso daqui não é uma progressão modal. Cada um desses acordes tem uma escala modal que funciona sobre eles. Mas isso daqui não é uma progressão modal. Agora, se eu tenho, vamos pensar numa escala qualquer aí, da qual a gente já falou hoje. Vamos pensar no modo lídio, que é um modo maior, só que com o quarto grau elevado.
Se eu tiver uma progressão de acordes que enfatize a nota característica desse modo, qual que é a nota característica? É o que diferencia ele do modo maior. Isso daqui. Se eu tiver uma melodia que enfatize essa nota e que termine num dó, eu digo, ok, é uma melodia lídia, uma melodia modal. Se eu tiver uma harmonia que enfatize acordes que tem essa nota aqui e que também termine num dó, eu falo, ok, essa progressão é modal. É uma progressão que evita relações tonais. Eu jamais vou poder fazer um dominante do dó aqui, porque isso ia sequestrar a minha audição. É que nem você colocar algum tempero ali que sequestra o gosto da comida. Você tacar uma colher de cravo no café que você tá fazendo ou no beijinho, estraga o negócio. Isso daqui é a mesma coisa. Você colocar um acorde dominante ali, ele vai falar pro seu ouvido, ó, isso aqui é tonal. E você não quer isso. Você quer estabelecer relações modais, porque, né, a gente tá experimentando com escalas modais. Então, vamos pensar nisso daqui. Legal, mas por hora só tem um acorde, né? O que eu poderia fazer aqui? Legal. Que bacana, eu tô intercalando entre um acorde de dó e de ré e sempre voltando para dó, porque isso daqui é parte integral do idioma modal. Você precisa reiterar muito quem que é o seu centro e quem que é o acorde que está caracterizando o seu modo. Isso daqui por quê? Nossa audição é muito tonal. Então, se eu simplesmente fizer isso daqui, o meu ouvido vai pensar, é o meu centro tonal. Não quero nem fazer um acorde dominante aqui, porque vai estragar a sua percepção modal nesse momento. Já já eu faço. Então, se você tiver uma melodia que enfatize a nota característica do modo, aí beleza, você fala, ok, estou no modo mesmo. Temos aqui no canal a minha aula 0 de música modal, que é uma aula em que eu só mostro uma música lá e falo, olha que legal esses aspectos modais. Nela, eu te mostro que o meu centro é Lá menor. Já de cara, faço essa escala aqui, que é de Lá a Lá, tipo um Lá menor, só que com o sexto grau elevado. Então, não é Lá menor, é um Lá. É um modo menor, mas é dórico, né? Quando eu falo um modo menor, quer dizer que a terça dele é menor. Meu centro é Lá. E a minha escala é tipo Lá menor, só que com o sexto grau maior. Então, já te falo, ó, vou repetir isso daqui várias vezes, hein? E na hora de concluir a minha frase, a última coisa que eu quero usar é o dominante desse Lá. Então eu invento um negócio rítmico legal, pra me jogar pro Lá de novo. A última coisa que eu quero é isso daqui. E agora eu vou estragar completamente sua percepção modal. O que eu fiz aqui? Eu fiz um Mi indo pro Lá. Estraguei completamente o aspecto modal da coisa. Ah, estragou a música? Se eu quisesse uma música modal, sim, estraguei a música. Para que algo soe modal, para mim, para o meu ouvinte, eu preciso evitar relações tonais. E nada mais tonal do que um dominante. Legal. Então, pessoal, essa daqui foi um apanhado aí, semântico, na verdade, sobre a questão do modo. Quais os significados atrelados a essa palavra modo? Existem muitos outros, tá? Se você pegar os modos gregos, realmente, o que são os modos gregos, eram padrões rítmicos e conjuntos de notas. É bem mais complicado do que isso, se você olhar do ponto de vista histórico. No entanto, esses são os principais usos que se faz dessa palavra. Quis trazer esses 4 usos aqui. Você pode ver que eles se conectam, né, em alguns locais, mas muito provavelmente todas as vezes que você ouviu alguém falar de modos aí, de escalas modais, dos modos gregos, a pessoa estava se referindo a um desses 4 usos que eu falei aqui. Então é isso daí. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E por hoje é só.